E com o nosso convidado nesta manhã de sexta-feira, o delegado Fernando de Favre já está aqui conosco. Ele que realizou na última terça, dia 8, lá na sede da 17ª Delegacia aqui de Brusque, a Delegacia Regional, um encontro com o objetivo de orientar os empresários e discutir medidas de prevenção à receptação de materiais de origem ilícita, com foco principalmente no furto e comércio irregular de fios de cobre. Essa pandemia, vamos usar essa expressão, né, uma metáfora só para dizer que acontece no Brasil inteiro isso e parece nunca ter fim, né? Apesar do trabalho da polícia ostensiva, a polícia militar e também, especialmente a polícia civil na investigação, apesar de tudo isso, os vagabundos continuam destruindo patrimônios e dilapidando patrimônios para obter lucro. Agora, pior do que eles é quem recebe mesmo, né? Os caras são vagabundos, inclusive colocando em risco a vida. Mas pior ainda é o sujeito que recebe sabendo que isso vem de forma ilícita. Doutor Fernando de Favre, bom dia. Tudo bem, doutor? Bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas da Rádio Cidade, população. E a ideia da reunião foi exatamente essa, falar sobre uma responsabilidade compartilhada desse tipo de crime. Estou à disposição de vocês. Pois é, mas apesar de claro, eu não saberia dizer, não vou afirmar aqui, não sei se aconteceu da polícia numa investigação ter detectado algum empresário local ou da região que tenha sido receptador. Vocês tiveram algum caso desse? Não. O que motivou a reunião, Dilei, na verdade, foi alguns registros de ocorrência de algumas vítimas cujas residências estavam em reformas, em obras. Uhum. E aí é um momento em que, obviamente, a residência está vulnerável, né? São com casas, no geral, e o indivíduo não está lá. Muitas vezes a obra, quando ela é inicial, ou seja, uma construção nova, não há câmeras de segurança. E os indivíduos as vítimas foram surpreendidas com toda a fiação do imóvel subtraída em mais de um local. Isso nos chamou a atenção de ocorrências seguidas. E então, assim, como há uma dificuldade de não só se apurar a autoria do crime, mas também se apurar a destinação, ou seja, toda a cadeia econômica desse tipo de crime que vem ocorrendo, nós tivemos por iniciativa chamar todos os empresários do setor, né? Nós fizemos um levantamento de todos os alvarás de localização do município cuja atividade empresarial está relacionada a esse comércio, né? Comércio sucatas, enfim, e análogos. E tivemos um comparecimento maciço de todos eles. Não há nenhum envolvimento preliminar específico de ninguém, é uma reunião de fato preventiva, com base na seguinte premissa: se o crime está ocorrendo, né? E como bem mencionado por Tidilei, é uma ocorrência nacional, não é de Brusque, né? Mas como nós detectamos esses registros aqui em Brusque, é importante que seja sensibilizado a todos envolvidos nessa cadeia e eventualmente aqueles potenciais pessoas que vão receber esse material de boa fé ou não, mas naturalmente esse material ele tem que ser escoado pelo indivíduo que faz esse furto, né? Se é fora de Brusque, tudo bem, mas se é dentro de Brusque, as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, elas são cadeia produtiva, eu digo, são extremamente importantes que tenham noção da sua responsabilidade compartilhada, considerando que o furto vai ocorrer se tiver, obviamente, uma forma de receptado. O indivíduo que furtou, que subtraiu, conseguir se desfazer desse bem, no mais das vezes rapidamente, né? Porque precisa de dinheiro, precisa eventualmente de usar a droga, comprar, enfim, ele precisa de dinheiro rápido. Então, esse foi o que motivou a reunião e foi bastante receptivo, com um comparecimento maciço de praticamente todos os proprietários desses estabelecimentos na nossa cidade. Eu fiz uma reportagem sobre isso para a TV alguns anos atrás e aí até peguei alguns relatos, por exemplo, um que falou assim, chegou um rapaz aqui com um carrinho de mão aqui cheio de fios de cobre, aí, mas a gente, né, inclusive acionou a polícia, isso faz alguns anos. Essa reunião, você falou, teve um caráter preventivo, mas já foi possível você coletar desses proprietários alguns tipos de relato de alguma conduta
estranho questionar, o pessoal chega lá com um rolo de fio debaixo do braço, uma peça, alguma coisa assim, né, doutor? Sim, com toda certeza. Eles participaram ativamente da reunião, trouxeram suas dificuldades, obviamente. O material em si é um material de difícil rastreabilidade, inclusive por parte deles, né? No estoque, enfim, documentação. Mas eu acredito que tão importante quanto a reunião em si, para que não fique um protocolo vazio, é necessário nós discutirmos, e isso foi feito, inclusive, não só o aumento do fluxo de comunicação entre a polícia e eles, mas também, principalmente, algumas discussões sobre protocolos internos das atividades comerciais, né? Por óbvio que isso depende da iniciativa de cada um, não é algo da polícia, mas, por exemplo, a redução da informalidade é essencial. Então, por exemplo, o indivíduo que chega para fazer esse tipo de venda ali, quando eventualmente o faça, que seja cadastrado. Notadamente quando não é uma pessoa jurídica, né? Dificilmente vai vir alguém com CNPJ com material furtado. A regra é que seja uma pessoa física. E aí eles trouxeram algumas dificuldades, como a existência de atravessadores, por exemplo. Muitas vezes não é um indivíduo que comete a subtração, mas sim é um terceiro atravessador que faz o recolhimento desse material em maior quantidade. E esse material já chega misturado ali para o estabelecimento comercial. Então veja a grande dificuldade. Só que, de certo modo, isso acaba sendo lavado, né? Essa origem inicial criminosa acaba se misturando com outras listas e há uma grande dificuldade. Então, alguns protocolos internos, como cadastramento de pessoas, uma das empresas, inclusive, fixou um prazo agora nos próximos meses que só vai fazer aquisição por parte de CNPJ, não faz mais de pessoa física. Então são algumas mudanças de protocolo que eu acredito que vão ser bem saudáveis, eles foram bem ativos e bem participativos, tá? E eu acredito que num curto prazo para médio prazo haja um avanço nesse sentido. Delegado, agora mais no ponto de vista da percepção, há inocência na aquisição de um item como esse? Porque eu, por exemplo, se alguém chega para vender um produto para mim, dependendo do produto, de lei, eu vou olhar com uma certa desconfiança, dependendo do produto mais ainda. O senhor entende que há realmente alguma situação, ou percebeu alguma situação de que o comerciante acabou adquirindo aí pela inocência de fato e não sabendo que aquilo ali vem de uma procedência duvidosa? Acredito sim, Dalmota, acredito e também penso que pelo menos a impressão que eu tive da reunião, e isso foi para mim bem interessante, é assim o risco de nós criminalizarmos um setor. Sim. Né? É evidente que é um setor de risco, os objetos são de risco, mas se nós simplificarmos o problema, a gente acaba criminalizando toda uma atividade econômica e grande parte das vezes, e eu senti isso, muito boa fé por parte daqueles que estão adquirindo. Por óbvio que se você decorre de uma circunstância de uma compra muito estranha, numa pessoa física, mas por exemplo, compras de madrugada não se realizam na cidade de Brusque, né? Que é algo que ocorre em outros municípios, né? De recebimento 24 horas desses matérias recicláveis. Aqui não. Aqui eles fizeram o horário de estabelecimento comercial, de 8 da manhã às 6 da tarde. Então, algumas limitações são feitas que me transparece muito boa fé por parte de quem o faz. Por óbvio que você vai acabar tendo equívocos, erros e receptações criminosas. Mas essa não é a regra e há uma necessidade de se ter uma cautela para não criminalizar um setor todo, que é importante, né? O setor de reciclagem. E isso fez com que nós tirássemos algumas impressões extremamente positivas, principalmente no meu caso, eu jamais havia feito esse tipo de reunião, né? É comum a gente reunir casa noturna, bares, boates, enfim, mas esse setor de atividade econômica foi a primeira vez e eu já estou há algum tempo à frente da delegacia regional. E foi uma surpresa bem positiva, senti muito proatividade, por óbvio que, como você bem mencionou, podem ocorrer situações de fraude e isso vai ser apurado e agora já de forma muito mais intensa, porque já houve uma reunião, já houve uma conversa e o que foi passado, além de coletar a ideia por parte deles, por exemplo, fazer aquisição somente CNPJ, pode ser um caminho, fazer o registro da venda, por exemplo, o pagamento desse produto via Pix, foi mencionado por outro empresário, né? E não em dinheiro, porque você consegue rastrear para onde foi esse recurso. São muitas ideias, mas o que foi comentado e aí da parte da delegacia regional é que todos somos responsáveis por esse tipo de conduta, né? A responsabilidade é compartilhada, não é só da polícia. E havendo ocorrência grave relacionada a esse setor, nós ali da delegacia regional vamos encaminhar para o município para fim de análise da suspensão do alvará.
E aí perde-se a atividade econômica de pessoas que dependem, obviamente, daquele ramo de atividade. E acredito, então, que isso também trará algum efeito, porque há a responsabilidade criminal, por óbvio, uma receptação, e também o autor do furto, né? Mas eu acredito que se houver intervenção da atividade econômica, e isso a gente já faz com bares e boates, né? Então, um bar ou uma boate que se envolva com um homicídio, por exemplo, na sua entrada ou saída, há suspensão do alvará, né? E isso prejudica a atividade econômica como um todo. Eu acredito que ninguém queira, né? Ter o alvará suspenso, evidentemente vai acabar ingressando em juízo e toda uma dor de cabeça por conta disso. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, mas eu senti muito boa fé de todos que participaram da reunião. Então, a iniciativa de tudo deve-se ao número grande de boletins de ocorrência relacionados à subtração em casas em construção. Exato. Porque parece que, pelo que a gente vê no noticiário, muitas vezes em outros locais, em outros lugares, há uma subtração desses produtos em via pública mesmo, né? Que são, ou até no patrimônio público, em estabelecimentos do patrimônio público que são invadidos, escolas, por exemplo, né? A gente já teve casos aí de ler noticiário de outros lugares da cidade, mas a incidência maior aqui se trata de residências em construção, é isso? Exatamente, Dilei. Evidentemente que a iluminação pública também sofre com isso, telefonia, né? São serviços essenciais, é importante dizer, inclusive nesse ponto aí não é apenas um fato isolado, mas atinge toda uma coletividade porque pega serviço essencial, notadamente a telefonia. Agora, as pessoas que foram vítimas e me procuraram nas datas mais recentes são todas vítimas de imóveis cujo imóvel está ou em construção, estabelecimentos comerciais em construção, ou residências cujo indivíduo não estava na residência, estava tudo em reforma, e quando retornou depois de um período de folga, recesso ou feriado, a fiação havia toda sido subtraída da sua construção. A construção civil sofre muito com isso. Inclusive, na reunião, um dos proprietários do estabelecimento, que tem uma casa na praia, falou que aconteceu exatamente isso. Ele perdeu toda a fiação da sua residência. Quando chegou lá para veranear, não havia mais fiação no imóvel. Então, esse é o tipo de perfil de ocorrência recente no município de Brusque, que nos motivou a fazer uma chamada dessa reunião e tentar construir soluções em conjunto. Recentemente, não sei se o delegado tem conhecimento disso, mas recentemente, não sei se vocês vão me ajudar, minha memória pela idade já começa a ter problemas, né? Mas há uns 40 dias atrás, se ela não estiver me traindo a memória, as emissoras de rádio ficaram fora do ar. Isso. A única emissora que não ficou fora do ar foi a Rádio Cidade. Porque tem gerador? Porque o local dos emissoras de rádio e televisão, porque o local onde se transmite, onde se tem as antenas, justamente recebeu a visita de um indivíduo desses, que é especialista, porque ele foi no lugar certo. Não, e detalhe, e levou uma fiação subterrânea. Subterrânea, é que tá. Subterrânea. Ele carregou, foi lá e dilapidou lá a fiação dos transmissores lá no Morro das Antenas, e a única que não ficou fora da foi a Rádio Cidade, porque quando o cara foi lá e arrancou, o gerador automaticamente já começou a funcionar. Acho até que tinha uma emissora lá que tinha gerador também, mas não tinha o combustível suficiente. Não tinha. E aí acabou o combustível. A única emissora que ficou no ar o dia inteiro foi a Rádio Cidade, até que eles foram lá e resolveram o problema. Não sei se o delegado tomou conhecimento disso. Então foi um caso, por isso que eu falei sobre isso, sobre esse tipo de coisa, de arrancar o que já está instalado. E essa é a pergunta: o que está instalado, o cara tem que ser especialista. Ele tem que ter pelo menos um mínimo um cursinho técnico lá no Senai para chegar e mexer e saber que a cor aquela é isso, que o outro é o fio terra, que não sei o quê, porque, cara, botar a mão ali é um desafio, viu? É pedir para morrer, né, doutor? Então, mesmo diferenciar o cobre do alumínio, enfim, o cobre tem valor maior, há que se ter um mínimo de empirismo, né? De alguém que já fez isso. Na reunião foi comentado por um dos proprietários, indignado, inclusive, com esse tipo de furto, falou: olha, delegado, mas aí esse pessoal acaba sendo preso e solto rapidamente, porque é um crime de furto, enfim.
É uma reflexão sem dúvida, mas não é só com o furto de cobre, é com qualquer outro furto, acaba tendo uma sensação de impunidade. Mas se nós não fizermos nada, obviamente, quando é pego na primeira vez, pode ser que saia, não fique tanto tempo preso, mas na segunda, na terceira, acaba municiando a polícia para solicitar uma prisão preventiva, enfim. E o teu exemplo é emblemático no sentido de que esse tipo de ocorrência, quando não envolve residência, mas envolve locais públicos, ele é todo uma consequência de interesse social. Você deixar uma rádio fora, um local sem iluminação, telefonia, residência sem internet hoje, né? Quase ninguém vive sem internet, sem Wi-Fi, enfim. Então, há toda uma questão de interesse público envolvido por parte desse crime que faz com que a responsabilidade seja solidária, não somente da polícia, e por isso, então, nós tivemos essa iniciativa de trazer a reunião, todos esses personagens. Eu costumo mencionar que nós tivemos no Brasil, ano passado, praticamente 1 milhão, né, de furtos de telefone celular. Às vezes a pessoa acha que eu errei o dado, mas não é isso mesmo, é 1 milhão de furtos de telefone celular. Dá um furto a cada 1 minuto e meio, 2 no Brasil. E que é vendido em alguns locais a céu aberto, sem nenhum tipo de pudor, digamos assim, né? Exatamente, Rodrigo. Esse é o ponto que eu quis comentar com eles. Falei, olha, se há 1 milhão de telefones furtados todo ano, há possivelmente 1 milhão de compradores de telefones roubados todo ano. Então, a gente não quer ir na loja, não quer a nota. A gente, que eu digo, lato senso, né? As pessoas muitas vezes querem um celular mais barato numa circunstância muito específica, totalmente obscura, então amanhã está sujeito a que o telefone seja furtado, porque é um incentivo. Se ele sai fácil, ou seja, se ele é receptado com facilidade, por óbvio que vai ter furto. E a mesma lógica é o fio de cobre. Eventualmente, quanto mais se comprar isso em circunstâncias obscuras, mais furto vai ter, inclusive atingindo as próprias pessoas que são proprietários desses comércios, de modo que a responsabilidade recai sobre a polícia, que tem que apurar esse tipo de crime, por óbvio, né? A gente não quer empurrar nossa responsabilidade e achar os autores desse crime, mas há um mercado consumidor desse tipo de material, e se isso não for combatido, a situação não vai melhorar. Você fala sobre o atravessador, né? Porque esse encontro foi com as empresas estabelecidas com o CNPJ, enfim, que fazem o seu trabalho, mas você fala da figura do atravessador. Isso me vem de lembrança, por exemplo, tivemos em Brusque um caso isolado ou outro, mas tem outras cidades onde, por exemplo, são furtadas portões. Portões. Eu tô rindo aqui porque uma vez nós noticiamos, e foi mostrada a imagem do cara carregando um portão de ferro. Portão de ferro. Portão Verdade. de ferro. Eu lembro, Não, sim. teve um caso aqui, alguns meses, furtaram aquela portinha, o cara tem um depósito de lixo, uma portinha, aquelas portinhas, e arrancou a porta e levou a porta fora. Pra carregar um portão de ferro. Eu fico, quando eu vi a cena assim, eu pensei, poxa, como poderia ter sido aproveitado esse indivíduo para uma coisa mais. Como ele poderia estar na mão de obra lá da construção civil, os caras precisando tanto. E o sujeito com aquele portão nas costas, sem camisa. Sem camisa, carregando aquilo. Eu disse, Jesus, por que o mundo é assim, né? Tão injusto, né? É um absurdo, né? É um absurdo. Não, de fato é isso, Rodrigo. É uma situação que parece algo assim, né? Não, realismo mágico. Parece cômico. Uma loucura. Vira cômico, exato. É isso que ele está dizendo, vira cômico. Porque aí aparece o atravessador. Porque, por exemplo, não vai chegar numa empresa estabelecida com um portão lá que, obviamente, se o cara aparecer com um portão lá, obviamente que o dono do estabelecimento vai chamar a polícia. Pior que o portão às vezes tem até o número da casa. Claro! Mas aí tem a figura do atravessador, que o atravessador vai lá, desmancha, corta, sei lá, pica, faz alguma coisa que aí consegue, né, apagar o rastro, digamos assim, né? Sem dúvida. Já chega para a empresa, isso eles disseram de forma unânime, já chega muitas vezes para eles sem qualquer rastreabilidade. Então, o segundo passo, só que eu vejo isso como uma janela de oportunidade, porque também nós não temos na cidade um grande número de pessoas que trabalham com atravessamento desse tipo de fio de cobre. Então, serão os próximos a serem chamados, inclusive, identificados primeiramente, que nós não temos essa identificação, e aí a importância dessa conexão entre empresas estabelecidas e polícia civil, e obviamente será o próximo ou os próximos a serem chamados e identificados, na medida em que essa identificação é essencial de quem é que faz esse serviço de atravessador. São um número específico de pessoas, e esse sim fazem o comércio
lícito, mas obviamente se houver um tipo de mistura entre lícito e ilícito, vai ocorrer nesse momento, quando não envolve diretamente a empresa, por óbvio, e eles então serão identificados. E creio também, Rodrigo, que algumas modificações na dinâmica das empresas, por exemplo, efetuando a aquisição diretamente de CNPJ, cria algumas dificuldades para atravessadores que são todas pessoas físicas, com CPF. O que também é importante que nós não não faça assim uma presunção de má fé dessas pessoas, mas por óbvio que é um produto que a rastreabilidade ela é apagada muito rapidamente. Inclusive o revestimento do fio ele é queimado, né? Para que se tenha o cobre diretamente e você não tenha mais qualquer tipo de rastro quando a fiação, o seu tubo, né? A parte externa ela é retirada. Quando você fala isso, só um pequeno parênteses, eu tô lembrando você falou do negócio queimado. O bombeiro foi chamado ano passado, acho que foi, um princípio de incêndio numa residência abandonada na rua Ercílio Luz, que estava saindo fumaça lá, assim, uma casa abandonada, porque o imóvel estava interditado pela Defesa Civil. Aí quando o bombeiro chegou lá, o bombeiro foi acionado, a Visa chamou o bombeiro, quando chegou lá, era justamente o pessoal que estava fazendo esse processo de derreter o fio de cobre, né? E aí deu a fumaça, cheiro de queimado, e era justamente isso. Não há nenhum noticiário, não há nenhuma informação de que houve desses empresários que trabalham com isso aqui em Brusque, são devidamente registrados, alguém que seja receptador. Não há nenhuma investigação, mas apenas uma situação de antecipar aí até como é que funciona o mercado para a própria polícia trabalhar na investigação. Agora, doutor Fernando, a legislação ela não deveria ser mais forte, deveria ser mais drástica. Por exemplo, se o sujeito vai lá, como já aconteceu, e acaba retirando a fiação de um data center, por exemplo, um data center, mesmo que esse data center tenha um sistema de no break lá que vai trabalhar um dia, 2 dias sem a energia normal, mas que aí nós estamos falando de um caso essencial, um no break, um data center, por exemplo, de uma prefeitura, de um governo do estado, alguém que vai lá e desliga, que corre. Não deveria ter mais um hospital, mais uma situação complicada, um hospital que acaba sendo prejudicado. A lei não deveria ser mais drástica, ser mais rígida com relação a isso? Com toda certeza, Dilei, com toda certeza. Obviamente que essas pessoas respondem pelo crime de furto, né? E quem adquire posteriormente por receptação. Há uma causa de aumento quando envolve esse tipo de fiação, mas ainda assim, mesmo com a hipótese de causa de aumento de pena, para esses casos de fiações, serviços essenciais, ainda assim, o crime patrimonial no geral não violento, ou seja, aquele que não arma de fogo, enfim, ele possui uma pena pouco drástica no país. Furtos em geral, o celular que nós comentamos, né, subtração de celular, fiação em geral e delitos patrimoniais, quando não envolvem arma de fogo, no geral, eles não só têm uma pena baixa, como também o indivíduo dificilmente fica preso durante o processo. Então acaba saindo na audiência de custódia, que ocorre em 24 horas. Isso é um problema, isso é uma sensação de impunidade clássica do nosso país, que é essa criminalidade patrimonial não violenta, e isso faz com que, obviamente, haja assim, necessidade de uma discussão muito mais complexa. Acredito de quem faz a aquisição desse produto, essa discussão, essa pena tem que ser maior, de quem recepta. Se for pessoa jurídica, me parece que é essencial, e esse também é um dos motos da reunião, que perca o alvará de funcionamento, que não trabalhe mais no ramo, e também daquele que comete o delito, que fique preso por mais tempo. Então são discussões que envolvem todo o elo da cadeia produtiva, e como bem mencionado por ti, pode ser eventualmente um caso muito específico de uma residência privada, como pode ser um serviço de telefonia ou de uma rádio que vai atingir toda uma comunidade. Esses casos, por óbvio, possuem uma pena maior, mas ainda assim, pelo menos do meu ponto de vista, uma pena muito abaixo do que seria necessário. O delito de furto no Brasil possui uma pena muito baixa, 1 a 4 anos, mas eventualmente se quer chegar a 4 porque não se atinge a pena máxima nesses casos. Então, isso no final, no frigir dos ovos, vai dar no regime aberto ou uma troca de prestação de serviço à comunidade, o que evidentemente é uma sensação de impunidade
e torna a discussão muito mais complexa e muito mais difícil de se fazer. Agora, o que eu costumo mencionar, e comentei isso na reunião com os colegas empresários, nós fazemos o que está dentro do nosso alcance. A gente não consegue, obviamente, resolver todos os problemas da humanidade, e sequer vamos acabar com esse tipo de crime aqui. Agora, se a gente puder resolver os problemas dentro da nossa área de atuação, ou seja, a polícia fazendo, o empresariado tomando a sua cota à parte de responsabilidade, a imprensa com a divulgação, cobrando, enfim. A construção civil, eu costumo mencionar e também eles serão chamados nesse processo, que atividades em obra, em andamento, é muito comum que não haja câmeras de segurança, ou seja, as câmeras em prédios, por exemplo, todos os prédios estão em obras em Brusque hoje. A contratação das empresas de segurança vai ocorrer ao término da obra, inauguração do estabelecimento. E evidentemente que a gente não quer agregar custo, né? A gente sabe como é difícil, sequer a função da polícia é isso. Mas será que não é possível a gente antecipar a instalação dessa câmera durante a execução da obra, até para controlar a construção civil, a obra em si? É uma ideia também que nós vamos lançar para facilitar, obviamente, a investigação posterior. Se houve o furo da fiação, a gente consegue ter câmera. Então, assim, são muitos elos dessa cadeia e eu acho que todos juntos a gente vai conseguir reduzir esse indicador. Agora é interessante falar sobre essa questão. Eu vou dar um exemplo claro aqui. O prédio do Centro de Inovação, que a novela que não termina nunca, um dos motivos do atraso, um dos motivos é vandalismo. A obra ficou parada, ficou lá literalmente exposta, com as portas escancaradas, o pessoal foi lá e levou um monte de fiação, tanto é que esse vandalismo está se cobrando a conta para se colocar de volta, né? Agora, fora esses itens, a gente está falando aqui estritamente sobre essa questão de fios de cobre. Existe algum outro tipo de item que chama a atenção da Polícia Civil, que, enfim, são alvos desse tipo? Você falou também em telefone celular, né? Que é casos de receptação, mas existe algum tipo de outro item de valor que, de repente, seja alvo também de atenção por parte da polícia? Olha, Rodrigo, disparadamente o furto e roubo no município de Brusque se concentra especificamente em alguns bairros, região central, no geral, no período noturno e com a maioria absoluta disso, o aparelho de telefone celular. Certo. Esse é o perfil da ocorrência do nosso município. Então, ambientes escuros, sempre ou quase sempre fora do horário comercial, à noite, muitas vezes cujo alvo são mulheres, e claro, grande parte das vezes a vítima está manuseando o telefone celular no momento da abordagem. Da bobeira ali, né? No momento da abordagem. Então esse é o perfil que eu diria que é do Brasil, mas em Brusque não é diferente. Isso foi feito um estudo há não muito tempo e aqui não foge dessa regra. O telefone, é evidente que se furta tudo, né? Bolsa, enfim, notebook, mas a concentração quase absoluta é de aparelho celular, período noturno, em locais ermos. Essa é a característica do município de Brusque. Se a pessoa fosse... Aqui nós temos assim muito pouco roubo, né? Então o roubo é aquele crime de furto com violência. Então a pessoa vai e aponta uma arma, aqui no geral se usa muita faca, mas mesmo assim são pouquíssimos roubos no município de Brusque. Nós temos um baixíssimo índice, a chance é pequena de alguém te apontar uma arma para pegar um celular. Quando isso ocorre é em locais específicos, escuros, com uso de faca, e o aparelho celular hoje é o grande objeto de cobiça aí dessa criminalidade, que aqui está muito controlada, mas quando ocorre para esse tipo de objeto. O Kleber, voltando aqui à questão do material reciclado do cobre, ele faz uma pergunta: bom dia, amigão, tinha que fiscalizar os caminhões que passam na rua comprando cobre e material reciclado. A pessoa nem precisa sair de casa para escoar o furto. É uma grande dificuldade. É bem lembrado, isso, bem observado. Bem observado o que o ouvinte comentou, e de fato ele confirma o que nós conversamos, que é a figura de um terceiro. Sim. Atravessando entre o furto e a pessoa jurídica. E aí há uma enorme dificuldade, né? Primeiro, você cadastrar essas pessoas quem são. Segundo, você diferenciar os que estão de boa fé com os que estão de má fé. Terceiro, ainda que compre 10% de produto roubado, ele tiver 90% de produto lícito, ele mistura tudo na caçamba, você não consegue mais separar o que é lícito e o que é ilícito. Então, o que a gente chama de rastreabilidade é extremamente difícil. E talvez, assim, aí entra a importância das pessoas jurídicas nesse cenário, porque esse atravessador vai vender.
lá na pessoa jurídica. E aí, eventualmente, é claro que lá a empresa não vai ter como fazer milagre e conseguir distinguir o que está na caçamba. Mas se todas essas pessoas que chegarem lá para vender esses materiais forem identificadas, a gente já tem o início. Então nós temos aqui 10, 15, 20 atravessadores na cidade. Eles serão chamados, inclusive o próximo passo é identificá-los e serão chamados, nós vemos quem são essas pessoas, de onde vieram, o que fazem, se já recebe esse produto queimado, ou seja, com o cobre já distinguido ou não, ou eles fazem isso. Que momento da cadeia produtiva que é retirado, por exemplo, a capa do cobre? Em que momento? É no início? É antes? É o atravessador quem o faz? Então tudo isso vai ser possível com a colaboração dessas empresas, mas sem dúvida o ouvinte está coberto de razão. É um dos grandes empecilhos aí da investigação, mas que obviamente juntos a gente vai superar essa dificuldade. Voltando a essa questão também do furto de telefones celulares, de smartphones, hoje a indústria do seguro para smartphone também cresceu muito, né? Dizem até que mais do que veículos, hoje está mais forte que veículos. E eu ouvi algum tempo atrás de um brusquense que chegou a dizer que agora ele tem 2 celulares. Um que ele usa normal, do banco, e um outro mais barato, sabe? Um outro mais baratinho, mas ele não trabalha em Brusque, ele trabalha fora de Brusque, ele trabalha em Joinville, aí diz que lá acontece muito disso. Aí ele usa com outro para se acontecer, quer dizer, nós estamos chegando numa fase da vida agora, que isso acontece lá no Rio de Janeiro e São Paulo, que daqui a pouco você está comprando 2 celulares, um para ser roubado, um para ser furtado, roubado, e outro para você utilizar. Assim como o sujeito a mulher sai com 2 bolsas, uma para ser roubada e a outra para usar num evento, entende? É uma crise terrível essa de você trabalhar com isso, né? Mas aqui em Santa Catarina, doutor Fernando, o que o governo do estado aí, a secretaria tem falado sobre, porque a gente parece que houve mais esse tipo de situação acontecendo fora do estado, fora aqui da nossa região. O senhor entende que hoje, por exemplo, o furto de celular, ele já está num nível muito parecido e semelhante com os grandes centros aqui em Santa Catarina ou não? Não, Dilei, não, muito distante ainda, tá? Muito distante ainda. Exceção de eventos como festas, né? Que aí o índice é maior, né? Mas mesmo assim, se nós pegarmos a última FENARRECO, por exemplo, não houve nenhum furto de celular. Foi 0. Foi até um índice que nos surpreendeu, porque havia sempre algum tipo de registro, mas assim, o próprio pavilhão da FENARRECO já foi objeto de alguns shows que na noite havia quadrilhas específicas que entraram no evento especificamente, então assim, não é algo aleatório, um crime de oportunidade, foram quadrilhas devidamente organizadas e preparadas para isso, e que fizeram essa subtração, logo em seguida fizeram em Blumenau em outro evento, então isso de fato ocorre. Agora, a nossa situação estatisticamente, né, é importante que isso fique claro, está muito distante de realidade de centros urbanos grandes, né? Recentemente eu estive em São Paulo e quando entramos no táxi, o meu filho começou a mexer no celular, o taxista quase surtou, né? Porque não podia mexer no celular ali, então assim, é um nível de surto coletivo, que você tem um celular, mas tem que esconder o celular 24 horas por dia. Aqui a gente não tem isso, né? Quebrar o vidro, né? Pra poder furtar, esse era o risco dele, que era o risco, ia dar um prejuízo no táxi, não sei o que, fez um discurso. Enfim, certo ou errado, o que eu percebo foi uma paranoia coletiva. Essa não é a nossa realidade, muito pelo contrário, se a gente for no centro de Brusque agora, tá quase todo mundo mexendo no celular e caminhando, e não estão sendo vítimas. Então a nossa realidade ainda não é essa, e se Deus quiser nunca vai ser. Agora, é de fato um objeto que hoje é a grande cobiça do ladrão, porque ele tem saída rápida, ele vale razoavelmente bem, e muitas vezes o indivíduo consegue acessar uma conta bancária ali, tem um Pix para ser feito, enfim, isso desdobra em outros crimes, mas não estamos nem de longe no nível de grandes centros urbanos, não obstante seja um indicativo que hoje puxa a nossa estatística de furto para cima, e é um objeto que tem que ter cuidado, atenção, como qualquer outro objeto de valor. Valdomiro, algo mais aí, doutor Fernando? Estou satisfeitíssimo por enquanto, Dilei. Você, Rodrigo. Muito legal e parabéns pela iniciativa, porque você está tentando puxar essa cadeia, né, que diz respeito, porque se não houver quem compra,
se tem quem compra, tem quem alimenta essa economia dessa compra desses metais, né? Então, se você tentar quebrar ou controlar essa cadeia, eu acho que pode ajudar bastante. É isso aí. Muito bem. Doutor Fernando de Favre, muitíssimo obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, Gilei. Obrigado mesmo, Rodrigo da Mota. É sempre um prazer, uma oportunidade de estar aqui. Estou à disposição de vocês. Sempre que for chamado, eu virei. Bom final de semana a todos.